Boa tarde, gente. Vamos começar agora a segunda mesa do segundo quadrital. Nessa mesa, a gente vai ter as apresentações da Helena, Scatolo Ambrosio Matias, a minha apresentação, logo em seguida, Alessandra Matias Querido, depois tem a Sofia Valentim de Andrade, e a Luciana Vitória Cupertino Santos, e a Bianca Melina Negrelo Filgueira. A gente vai começar agora com a apresentação da Helena, que se chama Representação do Refugiado em a Sala de Espera da Europa, de Aimé de Jong. Pode começar, Helena. Pode começar? Obrigada, Alessandra. Boa tarde, eu sou a Helena, eu faço Letras Português e Espanhol na Universidade Federal de São Paulo e faço parte também do grupo de pesquisa sobre quadrinhos, se orientando do professor Dr. Paulo Ramos. E hoje vou mostrar para vocês a representação do refugiado nessa história em quadrinho, né? A Sala de Espera da Europa, de Aimé de Jong. Os objetivos dessa comunicação, então, é mostrar como se dá a construção do referente refúgio e refugiado nessa HQ e atestar que a história em quadrinho é uma forma de visibilizar um assunto tão importante e impactante da atualidade. Então, a pergunta que fica, né? Como o refugiado é representado na obra? Como mencionei anteriormente, a obra que utilizamos é A Sala de Espera da Europa, uma história de refugiados, de Aimé de Jong, da editora Conrad, a edição de 2023, e é uma reportagem em quadrinhos. Então, essa quadrinista, ela visita a cidade de Lesbos, na Grécia, em 2017, e ela fica em um campo de refugiados e começa a entender como funciona esse campo de refúgio mesmo, né? E faz uma história em quadrinhos para mostrar como que isso acontece. Não podia usar imagens, então ela acha essa a melhor forma de representar. As correntes teóricas que utilizamos é a linguística textual e o conceito específico de referenciação. Trouxe uma citação da Cavalcante e do Custódio Filho, que, a partir desse momento, o texto passa a não ser só o verbal, e sim o não verbal também. Então, vou ler um pouquinho aqui da citação. A produção de linguagem verbal e não verbal constitui atividades interativas altamente complexas de produção de sentidos que se realiza, evidentemente, com base nos elementos, não mais só linguísticos, presentes na sua superfície textual e na sua formação de organização, mas que requer não apenas a mobilização de um vasto conjunto de saberes, enciclopédia, mas a sua reconstrução e a dos próprios sujeitos no momento da interação verbal. Então, a partir desse momento, a imagem também passa a ser um texto, e por isso a gente analisa a história em quadrinho como parte desse texto também. O conceito em si de referenciação, ele é dado como o estudo dos referentes, então dos objetos de discurso que vão sendo colocados durante a história. Uma outra citação da Cavalcante, né, é que esse processo de referenciação ele pode ser entendido como conjunto de operações dinâmicas, sociocognitivamente motivadas, efetuadas pelos sujeitos à medida que o discurso se desenvolve, com o intuito de elaborar as experiências vividas e percebidas a partir da construção compartilhada dos objetos do discurso que garantirão a construção de sentidos. Então, eu trouxe um exemplo só para explicar um pouco essa citação, como seria a construção de um referente. Então, coloquei essa manchete, que só pelo título a gente já consegue construir alguns desses referentes, né? Então, jogo de tabuleiro convida a refletir sobre refugiados. Só lendo isso, a gente já faz enquadres, pensando um pouco nisso do cognitivo, né? Pensando na sociedade como um todo, indo para um movimento cognitivo mesmo, a gente lendo começa a elencar esses referentes. Então, jogo de tabuleiro passa a ser um referente, e depois que eu ler toda essa notícia, eu vou colocar coisas nessa caixinha, jogo de tabuleiro, né? Refugiados passa a ser um referente. Então, o processo de referenciação é isso, como que essa palavra, né, passa a ser construída no decorrer da história. O Custódio Filho propõe, então, um método na sua tese de doutorado, que é a análise da construção do referente em produções longas. Ele faz 3 distinções, então ele coloca uma interação ininterrupta com textos curtos, que seria, por exemplo, a leitura de uma notícia. Acho que... Aí, foi. Ele faz, então, essa distinção de 3 produções, né? Essa interação ininterrupta com textos curtos, que seria, por exemplo, a análise da referenciação de um texto
por exemplo, né, uma notícia é um texto curto, você leu do começo ao fim e entendeu qual é o referente, não tem muita construção além disso. Interação ininterrupta com textos longos, que seria, por exemplo, uma crônica, um conto, uma produção um pouco maior, e a interação interrupta, que seriam produções que começam a aparecer as imagens, né? Então, ele analisa uma série televisiva que é longa, então depende de episódios para construir essa referenciação. E o que a gente vai analisar, que ele coloca como exemplo também, é a série em quadrinhos. O modelo que ele aplica... Deixa eu esperar trocar o slide. Aí. O modelo que ele aplica é uma análise da série televisiva Lost, e ele seleciona trechos dos 4 episódios e faz uma divisão. Ele analisa, né, qual foi o conteúdo material do trecho, então se foi uma parte verbal ou se foi uma parte visual que surgiu o referente que ele quer estudar. Análise da construção referencial, então como que esse referente vai sendo retomado no decorrer da história, que é realmente o processo de referenciação. E ele indica etapas dessa construção. Então, ele faz 4 distinções para a gente perceber como que esse referente foi referenciado na produção. Então, a apresentação é quando esse referente aparece pela primeira vez. E depois disso, ele vai sendo mudado no decorrer da história. Então, ele pode ter uma mudança por acréscimo de alguma informação que antes não tinha sido dada, ou uma mudança por confirmação de uma informação que já tinha sido dada, ou correção de algo que já tinha sido falado também. E ele analisa a linearidade desse processo, o quanto essas características, né, que vão sendo colocadas são lineares ou não. O nosso corpus de estudo, a gente fez uma divisão de 23 trechos, pensando nas páginas da história em quadrinho, da página 5 à página 28, também a análise da capa e a carta final, com a mesma divisão que o Custódio Filho faz, então, análise do conteúdo material, a construção referencial e essas etapas da construção, e se foi um efeito linear ou não. Para apresentar aqui para vocês, nós selecionamos 5 eixos para demonstrar como foi dada essa construção do referente refúgio e refugiado. Começando pela capa. Aqui. Começando pela capa, né? A apresentação do referente. Então, logo no título, o subtítulo, na verdade, a autora já coloca uma história de refugiados. Então, aqui já aparece pela primeira vez o termo refugiado e ligado ao imagético, né? A imagem dessa criança com esse colete salva-vidas, vendo o horizonte, né? Com esse mar, já dá uma sensação de turbulência, assim, e vinculado a uma criança. Então, essa é a primeira construção que a gente tem do que seria o refugiado nessa história em quadrinho. A partir daí, a gente vai tentando ver quais eixos que esses refugiados vão sendo construídos. O primeiro eixo que a gente separou foi sobre a precariedade do refúgio. Então, a quadrinista coloca, em muitos momentos, aqui tem as referências dos trechos específicos, né? Botes, coletes laranja, fazem menção à imagem da capa, coloca onde eles vivem nesse acampamento. Então, isobox, abrigam até 8 pessoas, coloca uma situação que o bote quebrou na passagem, e no trecho 2, né, na página 6 da história em quadrinho, ela faz o desenho desse menino sírio, né, que nos traz exatamente a inferência dessa notícia real que aconteceu e que confirma o que a gente viu na capa, né, dessa criança nessa situação de precariedade do refúgio. Além disso, confirmando a questão da precariedade, ela faz no trecho 15, ela faz uma distinção entre os calçados dos refugiados e dos voluntários, que é também nesse quadrinho. Então, os calçados limpíssimos, né, dos voluntários, em comparação ao que os refugiados utilizam. E um outro trecho que ela coloca, que é vidas inteiras que cabem em 3 mochilas. Então, essas foram algumas citações para confirmar o que esse referente que ela cria, né, do refugiado com essa precariedade do refúgio. E confirma o que a gente viu logo de início na capa. Após isso, fizemos a seleção do eixo de grupos refugiados. Então, vai mudar um pouco o que a gente pensou na capa. Não vai ser mais crianças, vão ser grupos específicos com uma nacionalidade ou grupos sociais
Então, ela traz essa família em desenho mesmo, ela coloca uma família, então não mais uma criança. Existe uma identidade cultural por trás, que essa mulher usa um hijab, né? Então, existe uma identidade que constrói esse refugiado. Idosos, crianças e refugiados em vulnerabilidade, ela cita em um momento. E ela começa a destrinchar quem são esses refugiados em vulnerabilidade. Então, grávidas, pessoas com deficiência, indivíduos traumatizados e homossexuais. Abrange ainda mais o grupo, né? Muda um pouco o que a gente teve lá no comecinho do título, que seria aquela criança só, o refugiado. E ela coloca algumas nacionalidades. Síria, Afeganistão, Iraque, Irã, Kurdistão, Nepal, Congo e Sudão. Isso é confirmado por essa imagem que ela coloca também, né, no trecho 6, e acrescentando a informação ou a criação desse referente que a gente já teve na capa, no título, né? Que seria uma criança, não é mais. Existem esses grupos sociais com identidades por trás. Além disso, ela coloca que os refugiados são traumatizados. E essa parte faz a gente pensar um pouco no que seria o passado desse refugiado. Existe um motivo para esse refúgio. Então, ela coloca eles como traumatizados, cita que muitos fazem uso de algum tipo de remédio, então antidepressivo ou sedativo, feridas que ela percebe, feridas tanto visíveis e invisíveis, que isso é confirmado também nesse quadrinho, que ela começa a ter relação com as crianças, então ela começa a perceber que existem muitas feridas, né, naquelas crianças, inclusive essa menina tinha uma queimadura, que seria as feridas visíveis, né? E ela coloca todas aquelas pessoas traumatizadas vivendo em condições precárias, quanto tempo isso pode durar. Então, acrescenta a questão dos traumas e confirma a precariedade da situação. Além disso, ela faz o retrato específico de um refugiado, né, um barbeiro, que ele fez serviços de guarda para europeus, e a família dele começou a ser ameaçada por muçulmanos, falando que as pessoas europeias não eram confiáveis, e ele, então, a família dele, né, recebeu diversas ameaças de morte e fugiram. Então, essa é a primeira citação, que traz aí o motivo do refúgio. E surge também um casal iraniano que a quadrinista, coloca um enfoque, que é esse quadrinho que eu trouxe para vocês, no crucifixo, né? E ela coloca ainda assim: os vizinhos se aproximam para dar oi, são um casal iraniano, será por isso que fugiram? E faz o enfoque no crucifixo. Então, é um pouco disso da intolerância religiosa, pensando no quanto eles são traumatizados e no quanto existe uma ameaça por trás para eles realmente se tornarem refugiados. Então, acréscimo da situação que a gente viu lá no começo, pensando sempre, né, o referente inicial, que foi aquela criança, com a precariedade do refúgio, e o que vai sendo acrescentado no decorrer da história. Aqui é a citação que eu comentei do barbeiro, e já parto para um outro eixo que separamos, que é das incertezas da vida no refúgio. Eu vou só ler esses dois últimos quadrinhos aqui para a gente passar para o slide que em si eu coloco as citações. Então, ela fala: é a quadrinista com o barbeiro, e ela coloca: andamos para os fundos do acampamento, dá para ver o mar dali. Aqui acho que cortou um pouquinho, mas ela comenta que a cerca impede de chegar no mar. Então, essa dicotomia entre o mar e a cerca, o mar, o que ele realmente quer, e a cerca, que é o que impede, ele não tem essa... Seria um pouco esse domínio da vida dele, né? Que a gente colocou como esse quarto eixo da incerteza na vida em refúgio. Eles passam dentro desse campo de refugiados, eles ficam como se fosse uma sala de espera, que é o nome do quadrinho em si, né? Seria uma sala de espera para a Europa. Essa incerteza espera de até 1 ano para eles saberem se vão conseguir subir para a Europa ou não. Eles precisam constantemente recontar a história, a sua própria história, para ver se as versões batem ou não. Isso o barbeiro coloca também, e a quadrinista retrata. E eles precisam de um carimbo verde para subirem para a Europa. E ele mesmo se coloca como um carimbo vermelho. Ele mostra no quadrinho o carimbo vermelho de que... Não tinha virado, desculpa, agora foi. De que ele não conseguiu subir para a Europa, foi negado o pedido dele. E além disso,
a ausência de auxílios por órgãos governamentais, essa dificuldade do processo, lentidão. O próprio Barbeiro conta que, quando o bote deles quebrou, ele pediu ajuda à polícia grega e ela falou que não iria ajudar. E depois pediu ajuda, desculpa, a polícia turca primeiro e eles negaram auxílio, e depois a polícia grega demorou 1 hora para eles serem ajudados. Então, um pouco disso, dessa lentidão do processo, também traz uma ampliação, um acréscimo, né, a essa referenciação do refugiado, essa incerteza que eles têm da vida. E para finalizar os eixos que escolhemos, é esse sentimento de esperança e de comunidade. A quadrinista coloca que eles vivem em bairros no acampamento, então existe uma comunidade, existem vizinhos, eles partilham coisas. Esse sentimento de lar e família está muito presente, e aqui é uma construção... Ixi, tem travado um pouquinho os slides. Aqui, a construção desse lar, dessa família que continua, mesmo em uma situação precária, e a confirmação desse sentimento de esperança por essa fé, por esse desejo de vida segura. Até uma das menções é esse subir, como eu comentei, né, deles quererem subir para a Europa, de terem uma vida melhor. A quadrinista coloca que o povo de Karatepe são muito amigáveis, sonhadores. Eles não são livres, mas têm esperança. É uma citação também que ela coloca. Então, acréscimo a esse referencial que temos lá no início, novamente. Aqui um pouco dessa construção visual que ela põe, né, deles serem acolhedores, amigáveis. E a carta final que ela coloca do livro é uma atualização em novembro de 2022, quando a publicação fica finalizada, né? Ela coloca alguns outros termos que antes não existiam, então ela fala da pandemia, ela fala de abrigos improvisados, que eram coisas que não aparecem no livro, mas que na hora de publicar foi uma movimentação nesse assunto do refúgio. E até o momento da publicação, as ilhas gregas tinham um pouco mais de 3.600 refugiados, 1.650 só em Lesbos, onde ela ficou, na Grécia. O acampamento Karatepe, que é esse que ela menciona, né, mais propriamente, foi fechado, e um outro acampamento que ela fala durante a história, o Moria, ele foi incendiado. E eu trouxe uma citação dela que mexeu bastante, assim, acho que com todo o propósito da história, que é que essas mudanças mostram que uma história em quadrinhos como essa é um importante documento histórico visual, pois os campos mencionados nela agora não existem mais. E através dos quadrinhos, todos nós ainda temos a chance de ver como eles eram por dentro. Não só isso, né? Mas o fato de existir esse quadrinho, de trazer à tona a real vivência desses refugiados. Então, para concluir, né? A pergunta que a gente fez lá no início, como que esse refugiado é visto nessa obra? Eles são vistos, então, como grupos sociais, não mais só como uma parte, ou só crianças, ou só idosos, não, são grupos sociais, em situações precárias de pobreza, traumatizados, com a vida incerta, dependendo de uma série de políticas governamentais, e também esperançosos, com o espírito de comunidade, com o espírito de querer mudar de vida, né? O quadrinho traz a realidade à tona, de uma forma linear, então a construção desse referente é linear, e, sem dúvidas, há uma grande importância nesse tipo de obra e gera uma visibilidade efetiva e importante para esse grupo que ainda é tão invisibilizado. Foi isso. Obrigada pela atenção. E aqui estão as referências. Parabéns, muito bom o seu trabalho. Nossa, para a PIBIC, eu acho que você vai ter muito caminho para percorrer isso, tá? De parabéns, realmente. Você está fazendo treinamento com o Paulo para pontualidade também, que só o Paulo consegue apresentar 500 bilhões de slides no tempo certo, assim. Obrigada pela apresentação, muito bom, Helena. Agora quem apresenta é a professora Alexandra, né? Deixa eu partilhar aqui a minha apresentação. Helena, pode tirar a sua, vou colocar a minha. Espera aí, pronto. Vamos ver se eu consigo fazer a minha apresentação. Vou ter que conseguir, né? Vamos... Deixa eu ver se abre aqui rapidinho. Abriu certinho para todo mundo, tá dando para vocês verem. Eu não vou colocar a tela toda cheia, sim, mas acho professora. Apareceu. Ok, muito obrigada, então. Gente, minha apresentação... Vou começar
marcar o tempo. São os clássicos literários na série gráfica Disney, uma análise funcionalista. Qual é a proposta? Primeiramente, eu parto do princípio, né, de que adaptar é traduzir de uma linguagem para outra. E adaptar literatura para histórias em quadrinhos é o tipo de tradução que a gente vai chamar de tradução intersemiótica. Entre as abordagens teóricas que podem ser utilizadas para análise de adaptações de uma mídia ou linguagem para outra é a teoria da tradução. Isso ocorre porque o processo de adaptação pode ser considerado um processo de tradução, tendo em vista que as artes são consideradas formas de linguagem. A teoria da tradução aplicada às adaptações traz reflexões que... Só um minutinho, gente, que eu estou também colocando, eu devia ter... Pronto, voltando. A teoria da tradução aplicada às adaptações traz reflexões sobre a impossível fidelidade, o papel do tradutor como adaptador, né? E o processo de tradução propriamente dito como um processo de recriação. Dentro desses caminhos que a gente pode percorrer na teoria da tradução, um deles se chama a teoria do escopo, ou do scopus, né? Essa teoria foi criada na Alemanha, né, no final dos anos 70, e reflete uma mudança de uma abordagem predominantemente linguística para um conceito de tradução com base mais funcional e sociocultural. Os estudos foram inspirados por novas percepções da teoria da comunicação, da linguística textual e dos estudos de recepção ou da recepção da literatura. E os principais teóricos da área são o Hans Vermeer, o Paul Kussmaul, Catherine Hayes e a Christiane Nord. Essa teoria do escopo, a própria palavra scopus, significa propósito ou função de alguma coisa. Então, você sai da ideia da tradução como um produto meramente textual, uma transposição só textual, e você passa a considerar que ela tem uma função social e que ela vai ter que se adequar a uma determinada cultura. Então, é preciso levar em consideração fatores que são não apenas internos do texto, mas externos à tradução propriamente dita. E aqui, no caso, a teórica, né, Christiane Nord, ela vai aprofundar essa teoria do escopo e ela vai propor no livro dela, Text Analysis in Translation, a teoria funcionalista. E aí o próprio nome já fala para a gente que é levando em consideração a função do texto, qual era a intenção do emissor daquele texto, qual que vai ser a intenção do texto-fonte, quais os caminhos que vão ser percorridos ali e que tipo de implicações isso tem, né? Então, a teoria dos corpos é aprofundada e chamada de teoria funcionalista. Na obra Text Analysis in Translation, a teórica Christiane Nord esmiuça os aspectos a serem levados em conta na análise funcionalista de uma tradução. O domínio da cultura-fonte pelo tradutor deve permitir-lhe reconstruir as possíveis reações de um receptor do texto-fonte, enquanto o domínio da cultura de chegada lhe permite antecipar as possíveis reações de um receptor do texto traduzido. Então, verificar a adequação funcional da tradução que produz. Então, é exatamente saber esses aspectos culturais, quem emite o texto, para quem que ele vai ser traduzido, e fazer as adequações necessárias de acordo com essa função que ele vai cumprir. Por que eu trago isso em termos de análise para adaptações de literatura para quadrinho? Porque quando você pensa numa adaptação, você vai pensar especificamente em um público que vai receber essa tradução. Hoje de manhã, né, o Pablo Alabel estava comentando daquelas joias literárias, assim, que seriam os clássicos maravilhosos, né, e que eram esses clássicos pensados para o público infantil, e que eles eram resumos das obras, né, só para familiarizar a criança com aquele clássico da literatura, e isso é exatamente a função que aquele texto tinha. Então, na hora de traduzir, ou na hora de adaptar aquilo para quadrinho, eu tenho que pensar, tá, quais partes desse livro eu vou... Joias literárias juvenis, é muito bonito, assim, gostei, Paulo. A gente tem que pensar quais partes desse texto vão ser adequadas para o público infantil. Como que eu vou apresentar esse personagem principal, ou a trama que está sendo colocada ali,
para um público específico e qual vai ser a faixa etária desse público. Então, são vários aspectos que eu tenho que levar em consideração. No caso desses clássicos Disney, a gente vai perceber que, além de ter conhecimento do próprio público para o qual eu vou destinar, eu tenho que ter o conhecimento da cultura relacionada a toda a tradição Disney, para eu saber quem que eu vou colocar em cada papel e qual vai ser a forma de apresentar essa narrativa de acordo com as relações que já acontecem entre os personagens em outros lugares, assim, tramas que vieram antes mesmo daquela adaptação propriamente dita. Então, a Cristiane Nord, ela propõe uma tabela, né, que a gente, assim, eu não preenchi ela toda aqui, mas com certeza vou explorar melhor na hora de escrever o artigo, mas ela propõe o seguinte, que eu tenho fatores externos ao texto. Quais seriam esses fatores? O emissor, propriamente dito, então aqui, pensando no texto-fonte que eu tenho aqui, eu tenho o emissor do texto-fonte, que vai ser o escritor literário. Eu estou trabalhando aqui com 3 adaptações, então eu tenho a Jane Austen, a Mary Shelley e o Bram Stoker, né? Então, eu tenho esses todos, são os responsáveis pelo texto-fonte. Questões de tradução, eu tenho toda a linguagem de um determinado período de tempo, eu tenho toda a crítica que é feita com relação aos temas que são propostos ali, uma série de outros aspectos que eu tenho que considerar. E o texto meta vai ser um texto adaptado, vai ser um quadrinho que vai ser pensado de acordo com esse texto-fonte. A intenção do texto, o texto-fonte, no caso, dos textos literários, pode ser entreter, contar uma história, enfim, assim, né, falar sobre aspectos sociais e várias outras coisas ali que podem estar pensadas pelo autor. Na hora de pensar o texto meta, eu tenho que lembrar que eu quero contar essa história para um público específico que gosta do produto Disney, né? Essa pessoa com certeza já tem uma certa familiaridade com aquele universo, ou gosta daquele universo, e pensado que esse receptor também é um público infantil, em sua maioria, né? Então, a intenção e o receptor vão estar relacionados a esses aspectos. O meio, um é o meio escrito e outro o meio do quadrinho, né, da linguagem quadrinística. O lugar, assim, você vai ter, no caso, dentro de um contexto, os trabalhos Disney são traduzidos para vários e vários lugares, então, assim, você tem que pensar que ele vai ser recebido tanto nos Estados Unidos quanto todos os outros países para os quais essa obra vai ser traduzida, né? A gente tem, eu tenho a edição em PDF em inglês e tenho ela em português em livro físico, né? O lugar, o tempo específico, então, eu estou falando de textos que foram escritos em séculos distantes, né? Do que a gente está, não tão distantes, mas assim, um período histórico mais longe da criança de hoje em dia. Então, eu tenho que fazer adequações nesse sentido também. O propósito dessa tradução e qual vai ser a função textual que ela vai cumprir. No caso dos fatores internos, que eu vou analisar dentro da tradução, a questão do tema, né, quais são os temas apresentados nesse texto literário, quais que eu vou explorar no texto meta, a questão do conteúdo em si, né, aquilo que eu estava comentando, a separação que você vai fazer dos trechos que você deseja colocar, as pressuposições, a estruturação propriamente dita no texto literário, a gente vai ter uma divisão por capítulos, pode ser que eu selecione para tradução, para uma adaptação em quadrinhos, apenas algumas partes dele, eu não vou selecionar tudo, mas as partes principais ou as partes mais divertidas para a criança, por exemplo. Se você olha adaptações do Dom Quixote, quando você vê essas adaptações para a criança, você vai sempre ter as cenas de batalha de uma forma engraçada, de uma forma divertida, para mostrar esse cavaleiro, né, esse cavaleiro andante que vai, que vai viver essas aventuras que ele leu nos livros e ele quer viver na própria pele, né, sentir na própria pele. Os elementos não verbais, aqui no caso do texto-fonte, se eu levo em consideração esses elementos verbais, eu vou ter que pensar no texto meta, como que isso vai ser representado em forma de desenho, né? Léxico, sintaxe, os elementos suprasegmentais, o efeito do texto, tudo isso analisado em detalhes. E aqui, falando de como que é importante a gente entender esse universo Disney, uma coisa interessante que você observa
qualquer uma dessas adaptações que você vê, é que as adaptações têm como ponto de partida, que tem, né, como ponto de partida algum personagem de alguma franquia, ou série, ou empresa, ou tira consagrada, costumam utilizar as características que remetam diretamente ao perfil e às tramas prévias de suas histórias. Então, mocinhos e vilões, bem como representantes de funções sociais ou profissões específicas, terão os mesmos papéis adaptados ao contexto da adaptação literária. Então, assim, os casais clássicos vão estar representados ali. Se é da Turma da Mônica, vou ter a Mônica e o Cebolinha como casal principal. A gente tem uma adaptação do Romeu e Julieta, que é a Mônica e a Julieta, e o Cebolinha é o Romeu. Se eu tenho um personagem que é cientista, ele vai fazer essa função, uma função semelhante dentro da história que for adaptada. E aí, alguns exemplos que eu trago aqui, né? Aqui, os atores escalados. Aqui, nas 3 histórias, a gente tem os protagonistas, né? Na versão que a gente tem do Drácula, o casal principal, né, a Mina e o Jonathan, são representados pelo Mickey e a Minnie. Em Orgulho e Preconceito, a gente tem a Elizabeth como a Margarida e o Darcy como o Pato Donald. Na versão que a gente tem do Frankenstein, o professor Ludovico, que é um cientista, um pesquisador, é o Victor Frankenstein. Então, ele vai seguir uma função parecida com aquela que ele tem em outras histórias. Os vilões vão estar sempre relacionados também ao próprio universo da Disney. Então, aqui foi até interessante pesquisar que na versão do Drácula, né, eu não me lembrava do personagem que está fazendo o papel do Drácula. Quer dizer, eu não tinha visto o rosto dele ainda. E aí, à medida que eu estava lendo a história, estava lá, Vlad Nódoa Preta. Aí eu, peraí, calma, Nódoa? Então é o Mancha Negra, né, que ele era o inimigo do Mickey em várias histórias, e eu não me lembrava, assim, de ter visto o rosto dele. Depois eu fui dar uma pesquisada, e, assim, porque ele estava sempre coberto de preto, né, tipo uma capa preta ali que escondia o rosto e tudo mais. E aí eu fui pesquisar e descobri que ele só apareceu em algumas edições lá no início. Então eu não ia realmente reconhecer o rosto dele, né, essa caracterização dele como Drácula. Mas você percebe que o adaptador tem que pensar, tá, qual vai ser o vilão dessa história? Quem é o inimigo natural do Mickey? É o Mancha Negra, tá, mas eu não quero colocar o Mancha Negra coberto, eu quero que ele tenha a cara do Drácula. E se você olhar ali, é muito parecido com a representação que a gente tem no próprio filme do Drácula, né? Assim, o que foi feito antes. Então, ele lembra muito o cabelo e tudo, essa capa vermelha, muito a adaptação que a gente, fílmica que foi feita ali. E aí eu fui ver que era o Mancha Negra. Da mesma forma como o auxiliar do Drácula, ali é feito pelo Bafo de Onça, né, que é o outro personagem que é o inimigo, né, do Mickey, do Patinhas e várias histórias ali. A questão de outros vilões, né? No caso de Orgulho e Preconceito, a maga patológica faz o papel da irmã chata do Bingley, né? E, no caso ali, a gente também tem o Gaston, desculpa, que é o primo chato, né? O inimigo do Pato Donald, que faz o papel do Wickham. E o tio Patinhas faz o papel do tio rico. Em vez de eu ter uma tia rica, que vai impedir, né, o caso vai tentar impedir o relacionamento da Elizabeth com Darcy, eu vou ter o tio Patinhas como tio rico que vai interferir nesse relacionamento. A mesma coisa com relação à escalação, por exemplo. Aqui vocês vão ver o professor Ludovico em 2 papéis. Na história do Orgulho e Preconceito, ele faz o papel do primo chato, o Collins, né, que fala pra caramba, que é extremamente chato, e quer casar com a Elizabeth em determinado momento. E aí você vê a questão do encanto do quadrinho, que você percebe aqui que todos os balões estão espremendo a Margarida do outro lado, né? Então, ele fala tanto que esse discurso faz, assim, amassa a personagem do outro lado. E em outra história, no Frankenstein, ele vai ser o próprio Victor Frankenstein. Então, a gente vê que cientista, de repente, para algumas pessoas, é uma pessoa chata. Achei meio desagradável isso, mas enfim. Seguindo lá, a questão da comicidade vai ser mantida também. Aqui, no caso, Mr. Bingley, né, que se apaixona pela irmã da Elizabeth, ele é feito, escalado, né, atuado pelo
feito com peninha, e o peninha é extremamente desastrado. Da mesma forma como o Pateta, que vai fazer o papel de Van Helsing no Drácula, também é desastrado. Então, você vai ter muitas cenas em que esse lado destrambelhado dos personagens vai aparecer. A questão de leveza na história, não vai dar tempo de eu falar de todos os exemplos, mas, assim, uma das coisas engraçadas, no Drácula, além dele virar um lobo, ele vira uma avestruz no meio da história, né? Tipo, avestruz no meio da história. É aquela coisa, né, nonsense, que é super engraçada dentro do quadrinho. Tem o Urtigão, que aparece na história também, mas não vai dar para falar com muito detalhe sobre ele. A história precisa ser leve, porque é pensada para um público infantil. Então, assim, dentro do Drácula, por exemplo, em vez de eu ter o Drácula chupando sangue, acontece que a personagem, né, a Lucy, que seria o Estera, né, no papel principal, ela vai ser viciada em tudo que é coisa de beterraba. Então, todas as coisas dela, ela quer beterraba em qualquer refeição da vida dela. E ao invés de falar da morte da Lucy, o que acontece é que ela precisa ser plantada para virar uma beterraba. Então, assim, é uma coisa engraçada dentro da história que faz a criança entrar em contato com isso, mas sem ser uma coisa pesada, né, ou violenta ali. Aqui, com relação aos leitores, ele é realmente pensado na hora de fazer a adaptação, então eles vão apresentar a escritora em si, a Jane Austen é apresentada na história, vai ter mapa com os personagens apresentados. Nessas edições, a gente tem um prefácio e um pós-fácio que são riquíssimos, em que você descobre como que foi feita a adaptação. Isso foi, assim, um prato cheio para a pessoa aqui, né, que se divertiu horrores com relação a isso. Então, tem mensagem, tem trecho do roteiro, tem troca de e-mail entre os quadrinistas, tem toda uma descrição que é feita sobre como que eles pensaram nessa adaptação. Então, no Drácula tem a história de por que eles escolheram a beterraba, no Frankenstein, qual foi a escolha dos personagens, no Orgulho e Preconceito, como que foram pensados os cenários, que eles pensaram na questão do cinema também. Tem os esboços dos personagens também. Então, são coisas muito específicas desse universo que mostram que é uma edição realmente pensada com propósito não só de cativar o público infantil, mas de mostrar o valor do trabalho adaptado. Então, isso são coisas que a gente pode analisar vendo essas adaptações. Aqui são algumas das referências que eu apresento aqui, e o meu muito obrigada a todos pela paciência. Obrigada, gente. Saindo da minha apresentação e passando a palavra para Sofia Valentim. Sofia, pode partilhar. Obrigada, Paulo. Obrigada, gente. Oi. Vou compartilhar aqui. Eu posso abrir, por exemplo, no Canva já de uma vez? Se eu conseguir aqui? Se você conseguir, então você é ótimo. Pode ser, não, Sofia. é porque eu tenho que abrir o PDF e depois que ele aparece aqui. Perdão, eu sou uma jovem senhora. Acontece nas melhores famílias, não se preocupe. Agora foi. Essas jovens senhoras. Conseguiu? Tá dando Beleza. para ver? Abriu certinho, Sofia, pode começar. Tá, beleza. Eu vou diminuir a janela aqui da reunião em si para eu conseguir enxergar e ir acompanhando junto. Na verdade, dá para ver, sim, eu coloquei em tela cheia. Tá dando, sim. Você quer passar um slide para a gente ver se está passando? Pronto, passou certinho. Pode continuar. Beleza. Agora sumiu. O que aconteceu? Sumiu para mim também. Apareceu de novo. Então, eu vou me apresentar rapidinho. Eu sou a Sofia, eu faço mestrado na PEGET, na UFSC, né, em Estudos da Tradução. E o trabalho que eu vou apresentar hoje, ele é meio que um surto quase. Eu tenho 2 livros e quadrinhos, né, que são sobre... Eu vou falar sobre eles. Que eu fui lendo e me interessando, pensando, dá para fazer uma pesquisa sobre isso, mas o que eu estou trabalhando no mestrado é também sobre quadrinhos, mas são quadrinhos diferentes desse que eu vou apresentar hoje.
Então, eu dei o título de Entre a História e a Imagem, a reinvenção de Catherine de Médici em adaptações gráficas feministas. Isso que eu estou propondo é um estudo que parte de um interesse em entender como que figuras femininas da história são reinterpretadas hoje em dia nas narrativas gráficas, especialmente, aqui no caso, né, em obras que buscam dar mais visibilidade para figuras históricas femininas que possam ter sido esquecidas ou até mesmo ter a história delas distorcidas pelos discursos oficiais aí da historiografia, que vão se perpetuando, né, ao longo do tempo. Então, meu objetivo é refletir, ou propor uma reflexão sobre como que a adaptação aqui, que eu procuro entender como uma forma de tradução cultural, pode funcionar como um gesto crítico também, né, frente a essas narrativas históricas dominantes. Então, eu escolhi focar na Catherine de Médici, que foi rainha e regente da França durante o século XVI. Né? Ela era filha de uma família poderosa, assim, nobre italiana, de Florença, que é a família Médici, e ela se casou com o rei Henrique II, na França. Depois que o rei morreu, ela assumiu o governo como regente dos filhos. E o contexto aí desse reinado, ele era permeado de conflitos religiosos muito intensos entre os católicos e os protestantes, né, que foram os conflitos que foram chamados de guerras de religião. E, então, apesar da Catherine ter tido um papel central aí na manutenção do poder da monarquia durante esse período aí no reino, ela ficou marcada como uma figura manipuladora, autoritária e até mesmo cruel, assim. E a partir disso ela passou a ser retratada, assim, de histórias em histórias, como uma espécie de rainha sombria. E aí essa reinterpretação foi muito influenciada por cronistas da época e historiadores homens. Até mesmo pela própria cultura, né? De lá para cá, a gente vai lutando e ganhando espaço, mas se for pensar na época dela, por exemplo, quem escrevia história era majoritariamente masculino, muito mais que hoje em dia. Então, é uma representação atravessada por preconceitos de gênero e até mesmo, às vezes, xenofobia, porque, afinal de contas, nesse contexto aí, ela era uma mulher estrangeira no trono da França. Então, ao longo dos séculos, a imagem da Catherine foi se cristalizando como uma espécie de caricatura do poder feminino, como se o exercício da autoridade por uma mulher só pudesse ser visto como uma coisa que não é legítima, ou então como algo até perigoso, ameaçador. E é justamente essa tradição de representacional que as obras que eu vou fazer análise buscam questionar. Então, o corpus da pesquisa é composto por 2 obras, como eu falei, né, e são quadrinhos bem recentes, os 2 são franceses e feministas. O primeiro é Histoire de France au Féminin, que é esse livro que eu coloquei aqui, que é das autores Sandrine Mirza e a desenhista Blanche Sabat. Esse livro é de 2003, então, 2023, perdão, então é bem recente mesmo. Ele constrói narrativas gráficas da história com H maiúsculo, no caso aqui, a partir, então, dessa perspectiva feminista, né? Ele vai recontando os momentos da história, enfatizando o papel e a importância de várias mulheres como figuras históricas, e também vai trazendo passagens ou curiosidades sobre elas que muitas vezes são pouco conhecidas ou passam batido no nosso conhecimento geral. E aí vai sendo costurado uma sequência lógica do livro que conta tudo cronologicamente através da narrativa de uma avó que vai ensinando isso tudo para as 2 netas dela. Então, ao mesmo tempo que ela ensina a história, ela ensina sobre feminismo. Ela vai usando a história dessas várias mulheres que foram figuras históricas para falar de várias pautas importantes, tipo resistência, profissões, luta por direito, conquistas e por aí vai. E aí, o segundo livro chama Mama Sapiens, uma história das mulheres através das épocas, estou tentando traduzir aqui rapidinho.
e é da Soline Boudevert-Messier e da Lena Pirou, que é ilustradora, também de 2024, bem recente, né? Nesse livro, a narrativa também é construída em quadrinhos, também serve segue essa perspectiva feminista. Mas o foco está em retratar o lado materno de várias figuras históricas que ficaram conhecidas por outros motivos. Então, é uma obra que propõe um olhar mais sensível, um olhar novo, né, sobre a maternidade e os desafios que ela carrega desde lá de trás. E isso é feito também através de uma personagem fictícia, a Gabrielle, que ela é uma mulher que acaba de descobrir que está grávida. Ela vai se conectando com as histórias de mulheres reais no passado, e à medida em que ela aprende sobre essas experiências que foram vividas por ela vai se identificando e se empoderando, se sentindo mais forte, mais preparada para o que está por vir no processo da gestação, da maternidade. Então, aos poucos ela vai percebendo que, apesar de ser um processo solitário, em vários momentos, né, também carrega, a gestação, a maternidade também carrega uma herança de solidariedade feminina. Então, as duas obras, elas têm um desejo comum, eu diria, de recontar as histórias a partir de uma perspectiva mais feminina e plural. E aí, como eu disse, as duas fazem isso destacando, inserindo mulheres reais as narrativas das quais elas foram sendo constantemente excluídas. Daí, nessas duas HQs, a Catherine, ela reaparece como uma figura mais complexa do que normalmente se pensa ou se pensava. Muitas vezes ela aparece como uma figura ambígua e até mesmo irônica, que é muito diferente desse retrato cruel que foi se consolidando na historiografia tradicional. E aí, para fazer isso, as autoras desses dois livros usam vários recursos, tipo humor, a cor, enquadramento, que são clássicos, eu diria, né, das histórias em quadrinhos, para sugerir uma leitura mais empática e também mais crítica. Então, elas partem dessas ferramentas para irem comunicando o que elas querem. E quando chega o momento de construir o riso, né, o humor, ele não acontece como um gesto de desdém, não é nesse sentido negativo, mas sim uma afirmação simbólica, né? É um jeito de questionar o imaginário histórico, né, e reconfigurando ele à medida que a obra se desenvolve. E também é um jeito de desestabilizar esses estereótipos que foram se construindo ao longo do tempo. Então, do ponto de vista teórico, eu pensei em articular esses 4 referenciais principais. Primeiro, o autor, o Hayden White, que propõe que a história é uma forma de narrativa, né, construída através de escolhas linguísticas e retóricas. Então, os relatos históricos, nessa perspectiva, eles não são neutros, eles traduzem as visões de mundo e os interesses ideológicos. E essa ideia possibilita pensar que o discurso histórico, assim como a literatura, também é uma forma de construção de sentido. Depois, a Hutton, que define a adaptação como uma reescrita criativa, né, um processo que envolve repetição, mas também transformação, que, segundo ela, adaptar é interpretar e recontar. Então, seguindo essa lógica, né, aqui acontece a atualização de um material anterior em outro contexto. Nesse sentido, os quadrinhos feministas funcionam como traduções culturais, que foi o que eu disse no começo, né, e vão remodelando o jeito que o passado é narrado ou vem sendo narrado. Em seguida, Kress Van Heuven, que traz a perspectiva da multimodalidade, que é um olhar que ajuda a entender como que elementos ou recursos semióticos, né, tipo o texto e a imagem, colaboram juntos na produção de significados, sem existir uma hierarquia entre eles, sem o texto ser mais importante que a imagem ser mais importante que o texto, né, tudo em conjunto. E é uma abordagem muito importante, eu diria, fundamental, né, para analisar os quadrinhos, porque eles são, por natureza, uma linguagem híbrida. E, por fim, a autora Hilary Schutt, não sei falar o sobrenome dela, que propõe que os quadrinhos criados por mulheres constituem uma forma de testemunho visual, onde o fazer aí de desenhar e o ato de narrar seriam também um ato político.
Então, para ela, é uma forma de testemunho, essa forma de testemunho articulada pelas HQs, é, ao mesmo tempo, uma coisa pessoal e histórica. Então, peraí que eu me perdi nos slides. Vou deixar aqui por enquanto. A metodologia que eu pensei, então, é qualitativa e comparativa, e vai se basear na análise multimodal dos quadrinhos. Então, eu foco observar como que... Perdão, me perdi um pouco. Como que as escolhas visuais e as escolhas discursivas vão construir os sentidos, né? Por exemplo, o uso das cores quentes, cores frias, como que os personagens estão sendo representados, qual que é a posição deles, as expressões sociais, o enquadramento das cenas, escolha da fonte, uso às vezes de balão, às vezes sem balão de fala, às vezes legenda. Todos esses elementos, eles são compreendidos, então, como recursos multimodais, recursos de tradução e reinterpretação cultural. E juntos eles vão revelando como que a linguagem visual também é uma forma de construir um pensamento crítico. Agora sim. Nos 2 quadrinhos, então, as autoras vão romper com essa imagem da rainha má, com o objetivo de propor uma Catherine mais humanizada. E, por isso mesmo, eu diria contraditório em relação à fama negativa que ela já carrega. No primeiro no livro Mama Sapiens, que eu vou falar dele agora, é o da maternidade, né? Por as autoras inserirem a Catherine nesse panorama de figura materna, muitos aspectos pontuais da vida dela como mãe e, consequentemente, como educadora, vão sendo resgatados, que é muito interessante, né? Então, são dimensões importantes da vida dela, mas que a gente sabe, só de observar a história, né, que não são muito valorizadas, ou são raramente valorizadas nos registros historiográficos oficiais de figuras como a da Catherine. Isso é uma loucura se a gente parar para pensar, só para início de conversa, né, no papel que a maternidade tem no nosso processo evolutivo, por exemplo. Só por falar nisso, né, que como assim não é retratado com a riqueza de detalhes que poderia ser. Isso também é abordado no livro, mas, enfim, eu selecionei esses recortes. Aqui é uma introdução da Catherine como personagem, né, e aí até conta que hoje a historiografia tende a construir uma espécie de reabilitação do papel dela como rainha, esposa, mãe, regente. Então, eles já contextualizam de cara essa quebra com o que era retratado antigamente. E aqui, alguns recursos humorísticos também que vão construindo essa quebra de uma maneira mais sutil, né? Traduzindo aqui, órfã com 1 mês de vida, que miséria, que tristeza. Falando sério, mas com uma linguagem que acompanha o processo dela, o progresso aí da vida dela, como uma espécie de intimidade, e como público-alvo, realmente um público-alvo que está sendo, que a história está tentando ensinar, de fato. Eu diria que essa espécie de linguagem, ela está bem direcionada para o público. Aqui eu coloquei outros recortes dela grávida, e tem uns comentários, tipo, o papel que foi conferido a ela foi só de procriar inicialmente. E aí as pessoas aqui estão dando bom dia para a barriga dela, e depois falar, não, bom dia, rainha. Aqui, como que era retratada ela de maneira pejorativa, eles colocam com a sombra, como se ela fosse um monstro, e ela quis entender nada. Aqui ela é uma posição de orgulho quando ela assume um papel político. Essa questão dela ter essa dualidade também com as guerras que tinha de religião, ela tendeu mais para o lado católico, e ela foi muito criticada justamente
pelas guerras que a partir disso foram se desenrolando e teve consequências trágicas para os protestantes. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui. E aí o outro livro, que é esse Histoire de France Féminin, ele é interessante porque as autoras apresentam a Catherine como uma mulher consciente do peso que ela carrega. Então, a personagem ela vai dialogando de forma irônica, assim, sobre a maneira que ela foi sendo representada ao longo da história. Então, até esse jeito mais caricato que ela está sendo representada, eu diria que é mais uma forma que as autoras encontraram de estabelecer essa ironia. Também esses balões de fala eu dei zoom em alguns, dá para ver aqui certinho quando que é ela falando e quando seria uma narradora. Então, fala, a Catherine era inteligente, extremamente rica de cultura, né? Sofia, um minutinho. Um minuto, Sofia. Ah, tá, perdão. Então, gente, eu vou acelerar aqui. Acho que deu para entender um pouco essa questão das representações, né? E algumas considerações, uma espécie de conclusão aqui, justamente pensando nisso, eu tento entender a adaptação como um ato tradutório que desafia ou então flexibiliza essas fronteiras entre literatura, história e arte. Que é um processo que vai tornando possível revisar esses discursos dominantes que eu mencionei, ao mesmo tempo que torna possível reescrever o olhar feminino nessas narrativas do passado. Então, em resumo, e recapitulando a obra, as teorias da Hilary Schultz, essas obras mostram para a gente que reinterpretar certas figuras históricas, tipo a Catherine, também é um gesto político, né? É uma forma de reivindicar o direito que as mulheres têm à memória e à representação. Né? Os quadrinhos articulam um tipo de testemunho que, ao mesmo tempo, pessoal e histórico. As autoras desses livros praticam exatamente isso quando elas escolhem narrar o passado por meio do traço e da ironia. Elas fazem um testemunho dicotômico, que ao mesmo tempo em que é pessoal, também é coletivo. E aí o exercício de desenhar também vira uma maneira alternativa de pensar o tempo, de pensar o gênero também, e de repensar a história, principalmente, ou a memória que a gente tem e vai construindo dela. É isso, eu espero que tenha dado para entender o que eu quis dizer, ficou meio corrido, talvez eu devesse ter me organizado um pouco melhor, obrigada. Muito bom, Sofia, adorei sua apresentação, muita coisa legal para investigar, com certeza. Eu nunca acho que dá tempo, gente, né? A gente tem vontade de falar mais umas 3 horas, pelo menos, dos assuntos que a gente gosta. Se deixar, eu vou falando. Obrigada até por ter avisado mesmo, senão eu estava falando até agora. Sem problema. Luciana Vitória Cupertino Santos, transcriações da literatura inglesa, possibilidades interpretativas da personagem James Moriarty, no mangá Moriarty Patriota. A gente vai ter que fazer um grupinho, eu, você e a Bianca, para poder falar de Sherlock, que eu já fiquei apaixonada. Nem é o meu amor. Gente, por favor, me digam se vocês estão vendo aí, por áudio, que eu não estou vendo vocês. Abriu, mas acho que está cortando um pedaço. Talvez se você der um pouquinho menos de zoom. Rapidinho, para compartilhamento. Deixa eu voltar aqui, deixa eu compartilhar minha tela inteira, que eu acho que talvez apareça melhor. Pronto. Aí me falem aí, gente, se vocês estão vendo. Não, está aparecendo só a nossa tela. Agora foi. Foi? Tá, foi. Pronto, vou começar então. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Luciana. Eu sou da UFBA, estou no programa de pós-graduação em Literatura e Cultura, sou mestranda, e o trabalho que eu vou apresentar hoje se intitula Transcriações na Literatura Inglesa, Possibilidades Interpretativas da Personagem James Moriarty no mangá Moriarty Patriota. Para começar... Eita, peraí, deixa eu ver se vai mudar aqui.
Gente, perdão, eu tive aqui alguns problemas técnicos. Ah, foi. Pronto. Eu vou falar um pouquinho sobre o The Final Problem, o problema final, que é um dos contos mais famosos de Sherlock Holmes, em que o detetive e o Napoleão do crime Moriarty, arqui-inimigo de Sherlock, enfrentam-se pessoalmente pela primeira vez, cujo desfecho do encontro é a queda de ambos nas profundezas de Reichenbach. Ambos morrem nessa luta. Inicialmente, Moriarty foi pensado para ser somente o oposto de Sherlock, aquele que simboliza o crime, a escuridão. Foi com o intuito específico de destruir esse detetive que Doyle criou Moriarty, concebido desde o início para ser o espelho sombrio de Sherlock. Então, Sherlock Holmes chegou um momento que ele ficou um pouco farto do próprio Sherlock Holmes, no caso Conan Doyle, e aí ele pensou, como é que eu posso dar uma morte digna para Sherlock Holmes? Eu preciso criar um personagem que seja digno e que esteja a par no mesmo nível que Sherlock Holmes. Então foi dessa forma que Moriarty surgiu. Bem, falando do meu objeto, que é Moriarty Patriota, ele é um dos vários mangás atuais adaptados de uma história de outro país, voltando ao começo da história dos mangás, que ajaponesavam o conteúdo das histórias para o gosto local. Então, não só Sherlock Holmes, você tem diversas adaptações de mangá que se baseiam em clássicos, né, ocidentais. Você tem o Takeuchi, que é argumentista, e a Hikaru Miyoshi, que é artista, que se baseiam nesse universo de Sherlock Holmes. E a história, no caso, vai contar a história do Moriarty, que vai ser o protagonista desse mangá, conhecido como Lorde do Crime na Londres do século XIX. Ele tem como objetivo a aniquilação total da burguesia fraudulenta londrina e na união do povo para o bem comum. E essa história do mangá vai consistir nele e a sua equipe matando nobres londrinos, e Sherlock Holmes, nesse universo, ele se encontra como seu rival, amigo, em uma relação de admiração e amor. Então, o que é bastante interessante no Moriarty Patriota, principalmente nesse arco principal, é que ele vai se basear em praticamente todos os contos de Sherlock Holmes, e, nesse caso do mangá, o Moriarty está por trás de praticamente todos os crimes. Inclusive, ele é a pessoa que cria a persona Sherlock Holmes, a pessoa, o bem, não, o mal precisa ter o bem. Então, o Moriarty cria essa persona Sherlock Holmes e convida o próprio Sherlock para correr atrás dele. Bem, o objetivo geral dessa comunicação é analisar de que maneira ocorre a adaptação entre conto e mangá, conta a personagem Moriarty, para compreender como funciona a adaptação cultural nos pares japonês, inglês e português, mostrando que eu estou usando também o mangá em português, e como a nova personagem se insere e se modifica no imaginário japonês. Existem marcas culturais japonesas nessa personagem? É isso que eu estou querendo adaptar um pouquinho. E nessa apresentação específica, eu vou falar um pouquinho da minha análise, que está em andamento, que é mais voltada para a imagem dele. Bem, justamente isso eu estou fazendo, eu fiz o fichamento de todos os contos e o livro que Moriarty aparece. Selecionei o mangá que eu ia usar para análise. Nesse momento, até o momento, eu quero usar o volume 1 e o volume 14. E, trazendo um pouquinho desse meu aparato geral, o Moriarty aparece em 6 contos do Conan Doyle, e um livro, O Vale do Medo. Ele aparece lá no final. E ele é mencionado, na verdade. Tem o The Final Problem, que ele é o protagonista, ele é o vilão principal. E no Vale do Medo, ele conversa com Sherlock Holmes no pré, assim, bem no final lá do Vale do Medo, enquanto os outros 5 contos, ele é só mencionado, assim, em um parágrafo e acabou. Assim, ele não é um personagem muito explorado pelo Conan Doyle. Quanto ao mangá, tem uns 14 volumes, se tratando do arco principal, que realmente se baseia nos contos do Conan Doyle, e fiz a seleção, né, como eu falei, para análise e a criação de quadros comparativos dos aspectos físicos, que eu vou apresentar hoje, e narrativos da personagem. Só para efeito aqui, né, visual, você consegue ver a diferença gritante entre Moriarty e Sidney Paget, que foi o artista contratado para fazer a arte de todas as histórias do Conan Doyle por The Strand, né, o jornal, no século XIX, e Moriarty por Hikaru Miyoshi. Então, você consegue ver que já tem uma diferença já gritante, já visualmente, nesses dois personagens. Bem, quanto ao Moriarty do Sidney Paget, no The Final Problem, o Sherlock Holmes conversa com o Watson e descreve um pouquinho sobre como o Moriarty é fisicamente. Ele fala que ele é extremamente alto e magro, sua testa é protuberante, formando uma curva branca, e os olhos são profundos e encovados. Tem um rosto pálido, bem barbeado, com aparência ascética. No geral, suas feições retêm certo ar de professor. O excesso de estudo lhe encurvou os ombros, e seu rosto projeta-se à frente, oscilando sem parar, em cadência lenta, de um lado para o outro, num movimento extremamente reptiliano.
Então, você vê que a descrição de Holmes coloca a figura de Moriarty como um homem velho, já parece inteligente, mas quase o personifica ao compará-la a um Rapid, uma pessoa que se esconde, se arrasta nas sombras como animal e tem o olhar aguçado. Então, a visão inicial que a gente tem dele é de uma pessoa obscura. E não somente isso, né? Por ser essa pessoa sombria, ele quase que não aparece, né, nos contos. Então, realmente combina um pouco, né? Essa pessoa que sempre fica nas sombras e não tem nenhum espaço, digamos, que para aprofundamento, já que o que importa, no caso, nos contos do Conan Doyle, são os crimes que vão ser resolvidos por Sherlock Holmes. Já o Moriarty do mangá, ele se apresenta de outra forma. Ele é um homem na casa dos 20 anos, com cabelos louros, olhos vermelhos, estatura alta e um ar de elegância, destoando totalmente da imagem do pajé. Mas uma coisa que eu posso até colocar como semelhança entre os dois, talvez seja esse ar de professor, que tanto o Moriarty do pajé exala, quanto também o Moriarty da Hikaru Miyoshi também exala. Quanto a essa questão do visual do Moriarty, eu consegui achar uma entrevista da própria Hikaru Miyoshi, que fez uma entrevista em 2020 para a revista que Moriarty Patriota é publicada, que é a Jump Square, que é uma revista shounen, ou seja, que é destinada para jovens meninos entre 13 a 18 anos. A gente sabe que mais pessoas, né, de outros públicos também consomem também esses mangás. Mas ela fala que ela teve a intenção clara, desde a concepção da personagem para o mangá, em se distanciar da imagem dos contos. E ela pensou assim, os japoneses modernos não iriam pensar, eu quero seguir essa pessoa. Então ela pensou assim, como é que eu vou criar um protagonista cativante se for aos olhos do Conan Doyle? Eu tenho que modificar isso de forma que o meu público específico goste e queira seguir essa personagem. William e os outros dois irmãos, que inclusive é citado brevemente o Vale do Medo, que Moriarty tem dois irmãos, eles não têm muito aprofundamento quanto a isso, mas no caso de Moriarty Patriota, eles têm história pessoal, eles têm uma relação ali entre irmãos, e ela fala que ela escolheu a imagem imagética do Moriarty dos irmãos, que são malvados, usando bastante cor, enquanto os irmãos Holmes, que estão do lado da justiça, são monocromáticos. Então, só a critério de vocês darem uma olhada aqui na dicotomia, você vai ter o Albert e Louis, que são os irmãos do Moriarty, com cor castanha, vermelha, loura, rosa, enquanto Sherlock Holmes e Watson estão com cores mais monocromáticas, com cabelo platinado mais branquinho, com cabelo preto mais simples, com olhos castanhos. Então, é bem interessante pensar que o que é mais diferente fica dentro dessa esfera da vilania, enquanto, no caso do Sherlock e do Watson, eles ficam mais próximos da imagem que é a do público japonês, né, que é cabelo preto e olhos pretos. Bem, só citando aqui um pouquinho de Lopes, que fala sobre a estética do mangá, ele fala até mesmo dos detalhes do cabelo. Então, se a franja esconde a parte do rosto em um mangá, pode criar um mistério, indicando que o personagem esconde algo sobre seu passado, que é o caso do Moriarty. Ou ele pode ser muito tímido. Um topete, se for um personagem topete, ele pode indicar que está se erguendo e desafia a gravidade, pode indicar um idealismo, obstinado, orgulho, soberba. Então, até a forma como você desenha o cabelo, como você desenha os traços visuais do olho, do nariz, pode indicar alguma coisa relacionada àquela personagem especificamente. Bem, e o vermelho nos olhos do Moriarty, de acordo com os elementos visuais do mangá, pode indicar o exotismo, algo natural. E, além disso, a Miyoshi, que é a artista, ela falou que também indica o sangue, o momento de execução dos crimes. Então, ao longo do mangá de Moriarty Patriota, você tem muito uso da cor vermelha nos papéis que são coloridos. E a sua imagem não é somente associada a essa noção de sangue, execução de crime, mas também é associada a flores, a rosas e ao higambaná, que é uma flor vermelha, associada ao ciclo da vida e da morte, ao luto e ao renascimento da cultura japonesa. Então, tem muitos personagens dentro do shounen que, quando eles têm algum plano de vingança, sempre há o uso dessa flor para fazer essa analogia. Bem, e quanto ao seu porte físico, a sua elegância ela é exagerada, quase caricata. Ele usa uma bengala, por mais que ele não precise dessa bengala. Tem a questão das roupas, da educação, da cultura do chá inglês, que Moriarty, no caso, ele se insere em cada um desses pontos. Então, reforça esse estereótipo da elegância japonesa, não, da elegância inglesa. E é muito interessante pensar como eles pegam essas personagens e subvertem, de certa forma, ao seu interesse e ao interesse do público. Porque não tem somente Moriarty dentro do mangá.
qualquer token, qualquer chaveirinho que tem dentro da estética inglesa está também nesse mangá. Você tem um personagem que se chama James Bond, você tem outro personagem que se chama Jack Stripador. Então, eles pegam diversas referências culturais inglesas, não somente daquela época do século XIX, como também atualmente, e tentam fazer essa adaptação cultural que fica bem interessante. Bem, agora falando de metodologia, esses são alguns dos autores que eu estou utilizando, pensando na análise da imagem especificamente, pensando através da tradução intersemiótica. Inclusive, meus amigos até falaram aqui anteriormente sobre essa questão de tradução cultural, e eu também trago também Oliveira, que ele discute que, como todo ato de leitura e interpretação, a tradução não pode ser desvinculada do contexto histórico em que é realizada, mas a intersemiótica permite esse espaço de transcriação, transtextualização e reimaginação. Então, é bastante interessante pensar como um personagem culturalmente marcado, como o Moriarty, que é culturalmente marcado da cultura inglesa, ele é célebre, passa a ser também culturalmente marcado da cultura japonesa, na cultura japonesa, mas através também de outras óticas. Trazendo a querida Hutchin, que ela também vai falar um pouquinho, não somente da tradução como transcriação, como reimaginação, mas ela fala que aquele que adapta é o leitor da obra, e adaptará a partir de sua interpretação. Então, existe um contato inicial do adaptador com o texto-fonte, e a hermenêutica estabelecida, então, ali com as ordens estabelecidas. Então, pensando, considerando o mercado editorial de quadrinhos japoneses, que tem uma competição incansável, que você tem que trazer uma história boa, não é somente um adaptador, né? É uma equipe que está ali fazendo a adaptação, e tem que trazer histórias que cativem o público. Então, eu também trago o leitor implícito do Wolfgang Geiser, que é justamente você pensar, enquanto você está fazendo a tradução, você pensar já no que o seu leitor vai gostar. Qual é o seu leitor? Qual é a faixa etária daquele seu leitor? Até brincando, até conversando um pouquinho também com o funcionalismo, né? Mas eu trago a questão da teoria da recepção, porque eu acho que ela combina muito com essa noção mesmo editorial do mercado dos mangás. A critério também visual, quero mostrar também o desenho do Sidney Paget, do Sherlock Moriarty. Você consegue ver que são pessoas mais velhas, né? Mais velhas, no caso, para a época, né? Na verdade, eu não me recordo qual é a idade deles nos contos. E você vai ter o Sherlock e Moriarty pela Ricardo Miyoshi, que já tem outro visual, já são pessoas, assim, com uma postura ereta, mais jovens. Temos também a cena do penhasco, que teoricamente é a cena que o Sherlock morre, que gerou uma comoção geral naquela época, em que eles estão ali se engalfiando, né, tentando brigar um com o outro e tentando não cair do penhasco, mas acabam caindo do penhasco. E nós temos a cena do penhasco por Ricardo Miyoshi, isso aqui é no volume 14, que é o último volume do arco principal, em que o Sherlock, ao invés de brigar com o Moriarty, na verdade se joga junto com o Moriarty, porque o Moriarty pensa que a solução para o problema da Inglaterra é criar um inimigo em comum, que seria ele, e ele vira um Marte, e no final ele quer se matar, e aí Sherlock se joga junto com ele para tentar salvá-lo e também morrer junto com ele. Então você vê que o contexto, né, que vai ser a análise da narrativa que eu estou fazendo agora, o contexto ele muda totalmente. Gente, isso aqui é um meme, que foi um meme que começou a minha pesquisa no mestrado. Eu estava entrando no Twitter, e aí eu vi esse meme, eu pensei, nossa, é muito verdade, porque eu sou muito fã de Moriarty Patriota, e foi a partir daí que eu pensei, nossas concepções de personagem são diferentes em decorrente à nossa cultura, então é interessante pensar como o Moriarty que eu tenho no meu imaginário é diferente do Moriarty que uma pessoa inglesa vai ter no imaginário, e isso vai se transcriando, vai se adaptando de acordo com a sua bagagem cultural e seu conhecimento de mundo. Talvez vocês não consigam enxergar, porque eu coloquei 3 páginas no mesmo slide, mas eu trago um extra que fica nesse primeiro volume, que vai brincar um pouquinho com essa noção de tradução intersemiótica, e vai falar justamente sobre como Conan Doyle não reaproveitou o personagem. Então, o irmão de Moriarty fala, esse é você? Como assim? Um velho desses, meu irmão? Não posso acreditar. Mostrando a imagem do Sidney Paget, né, do Moriarty. Mas é interessante falar que o próprio James Moriarty do mangá fala, esse é o James Moriarty, era uma existência que nem o próprio Conan Doyle conseguia controlar. Então é bastante interessante essa conversa que temos sobre isso. Como consideração final para essa apresentação,
A partir dessa transcriação sobre a imagem de Moriarty, os tradutores Takeuchi e Miyoshi brincam com as possibilidades de identificação e estabelecem uma fisionomia do Moriarty que agrada o público japonês, trazendo marcas características do gênero shounen, possibilitando um questionamento no estatuto do texto primeiro, etnocientífico britânico, para uma interpretação diversa de possibilidades em um gênero empolvorosa japonês, que é o mangá. Obrigada, e aqui estão as minhas referências. Maravilhoso, Luciana, adorei. Eu tenho os Moriarty e o mangá do seriado em casa. Sim, eles são muito divertidos. Obrigada pela apresentação. Agora a gente passa para a Bianca, que vai falar do Sherlock também, mas em jogos, né? O detetive mais famoso do mundo adaptado para uma HQ-jogo. Uma HQ-jogo, mais específico. Tá aparecendo aí, gente? Acabou de aparecer. Ótimo. Então, primeiramente, obrigada aí pela oportunidade, né, de apresentar um pouquinho da minha pesquisa de doutorado, né, eu estou fazendo ela pela pós-graduação em Estudos da Tradução da UFSC, com o apoio, né, da Bolsa da CAPES para a Excelência. Então, eu vou apresentar aqui, na verdade, um recorte, né, da minha tese, em que eu vou pensar um pouquinho essa HQ-jogo de Sherlock Holmes na perspectiva da adaptação. Deixa eu só colocar em tela cheia aqui para ficar melhor de passar. Pronto. Então, aqui são os tópicos da minha comunicação de hoje, né? Eu vou passar por cada um deles, começando aqui pela introdução e pelos objetivos. Então, como eu falei, né, é um recorte da minha tese de doutorado. Nessa tese, eu estou propondo uma tradução comentada, né, da obra que eu vou mostrar para vocês agora, e nesse recorte o foco encontra-se na exploração de uma história em quadrinhos que extrapola o campo da leitura e entra em uma senda bem insólita, assim, né, dentro do universo dos quadrinhos, que é a lúdica. Então, a HQ se chama Sherlock Holmes, é de autoria do SED, né, que é o acrônimo do autor, de 2013, publicada na França, e ela funda, né, uma coleção de 10 volumes de histórias ambientadas no universo do Sherlock Holmes, integrando, então, a série BD Dom vous êtes l'Héros, da editora Macacá. Os objetivos, então, dessa comunicação, né, é esboçar uma taxonomia no que diz respeito ao gênero, né, do objeto, na tentativa de contribuir para o entendimento, né, desse objeto, delinear as diferenças e similaridades da HQ-jogo com uma HQ sem um elemento lúdico, né, HQ como a gente está acostumado, e examinar se a HQ-jogo Sherlock Holmes, especificamente, pode ser considerada uma adaptação ou um fenômeno transmídia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, eu começo aqui buscando, né, nessa tentativa de uma taxonomia do objeto, para situar vocês, né, porque eu entendo que esse objeto não é um objeto muito comum, principalmente na academia, então eu sempre tenho essa necessidade de apresentar, né, e contextualizar do que se trata na verdade, né. Então, eu começo aí situando, né, esses 3 termos aí, que às vezes são empregados de maneira intercambiável, assim, e vou falar um pouquinho da distinção entre eles, né, começando pela ficção interativa. Então, ela designa jogos de aventura em texto, mas é um conceito amplo e também pode se referir a jogos de aventura em geral, narrativa interativa ou romances visuais populares no Japão. Então, a gente tem também uma variedade, né, de aplicação dos termos de acordo com o lugar. Segundo esse autor Jules, né, ele diz que a ficção interativa é uma tentativa de combinar jogos e narrativas. O termo ele aparece muito mais associado ao meio digital e a pesquisas, né, que tratam de alguma forma dessa relação com o digital. Aí a gente partindo agora para o termo livro-jogo, né, ele já é um pouquinho mais específico, então a narrativa lúdica ramificada, composta em formato, desculpa, essa parte está errada, tá? Não é em formato de HQ-jogo, vai ser em formato de HQ, né, em formato de livro, interativa. O leitor ele vai optar, então, continuamente, durante a leitura, né, por uma das soluções apresentadas pelo narrador, a fim de dar continuidade à história. Geralmente, ele é jogado solo,
quase sempre dotada de um sistema de regras análogas às do RPG, né, com ficha de personagem, ficha de equipamentos, e também uma variável de quantificação, né, com, por exemplo, rolamento de dados, ou outras formas de quantificar esse elemento de jogo, tá? E aí, por fim, sim, a gente tem a HQ jogo, né, então, formato de quadrinhos completos, com painéis ilustrados e balões de fala para contar histórias interativas. Essa é a definição dada por Katz, né, que é um autor que tem ele tem um banco de dados gigante sobre livros-jogos, e ele define, assim, as HQ jogos, né. Outros termos também vão aparecer, como hiperficção, mas daí já bem focado no digital, né, que são aquelas histórias com navegação via hiperlinks. Livro interativo também, mas aí também isso se confunde com aqueles livros 3D, né, em que você vira a página e o desenho salta, assim. E no mais focado no mundo francófono agora, né, livre dont vous êtes le héros, né, ou seja, livro em que você é o herói, né, então lá eles têm também essa denominação que vai acabar se confundindo com todas essas que eu apresentei, né? Esses gêneros, todos eles fazem uso da escrita arborescente, com a qual o leitor, então, vai interagir, escolher caminhos distintos e participar da história, mas nos livros e HQ jogos, há a presença do fator lúdico quantitativo, né? Que é a condição de vitória e outros elementos característicos dos jogos. Aqui eu só trago esse diagrama para mostrar, né, um pouquinho, para representar como a ficção interativa é esse termo guarda-chuva, onde vão se inserir os livros-jogos e as HQ-jogos, além desses outros gêneros que eu citei anteriormente. Mas aí fica com essa pergunta, né, mas isso é uma HQ? Então, eu faço aqui um pouquinho essa reflexão das diferenças e similaridades entre uma HQ com o elemento lúdico e sem o elemento lúdico, né? Então, começando aqui pelos livros-jogos, né? Eles podem conter ilustrações, mas, desculpa, não comparando as HQs ainda, estou comparando livro-jogo e HQ-jogo, tá? Então, os livros-jogos, eles podem conter ilustrações, mas aí elas ficam mais nesse âmbito ilustrativo mesmo, mais como paratexto, né? E nas HQs e HQ-jogos, aí as imagens fazem parte da narrativa, né? Então, a gente tem essa diferença já bem marcada, que é expressa aí pela citação que eu trouxe aqui do Érico Assis, né? Em que ele mostra justamente essa questão de como a ilustração, ela não é paratextual, né? O elemento pictórico, ele não é paratextual nas HQs, ele faz parte da narrativa. Aqui, então, eu já trago um pouquinho da HQ jogo, né, para vocês conhecerem, né, o visual dela. Então, a gente tem aqui à esquerda a capa, né, que é uma capa dura, e aí, quando você pega isso na livraria, você pode confundir, pois pode remeter a um livro ou a uma graphic novel, né, sem que você abra e examine todos os elementos, né. Temos aí na capa, né, a informação La BD dont vous êtes le héros, que já remete, né, ao livro dont vous êtes le héros, que é muito conhecido, né, um gênero muito conhecido no mundo francófono, mas pouco conhecido aqui. Então, né, se uma pessoa que não é francófona pegar esse volume, ela provavelmente ainda vai achar que pode se tratar de uma HQ ou de um livro normal, né. Aqui à direita, a gente tem a Feuille d'enquête, que é a ficha de aventura, vamos dizer assim, que é o primeiro elemento que a gente encontra, assim, abrindo, né, o volume, que denuncia que a gente está diante de algo que não é uma HQ convencional, né, mas ainda a gente não consegue desvendar bem do que se trata. Aqui a gente tem os primeiros elementos que mostram, de fato, que a gente está diante de uma HQ-jogo e não uma HQ convencional, né, então aqui a gente tem o Holmes explicando as regras do jogo. O leitor, o jogador vai ter que procurar alguns elementos ali, ele explica tudo isso aí nessas primeiras páginas, e, aliás, é importante dizer que na HQ Jogo a gente joga com o Watson, né, encarnando o Watson, de forma similar como é nos contos do Conan Doyle, né, em que o Watson é o narrador personagem. Então, na HQ Jogo, o Watson vai ser o jogador, né, mas o narrador, às vezes, ainda vai ser
o Holmes, né? Então, a gente vai ter um diálogo ali entre, né, e vai estar intercalando, né, o papel do narrador entre o Watson e o Holmes. Deixa eu só passar aqui. Agora, mostrando um pouquinho das diferenças e similaridades da HQ convencional. Estou falando convencional só para diferenciar, tá, gente? E a HQ jogo, né? Então, a gente tem a questão da natureza, né, que é contraditória. Na HQ convencional, a gente tem um percurso sequencial, ou seja, a gente vai virando as páginas e vai seguindo a narrativa de acordo, né, com esse movimento, com essa experiência tátil, que é geralmente linear, né, o movimento tátil mesmo, ainda que possa haver, né, uma brincadeira ali com a diagramação e com outros tempos narrativos e tal. Mas o percurso tátil é geralmente linear, né? E a HQ jogo não, a narrativa ela é arborescente, não linear, e a gente vai fazer até um percurso tátil errático, né? Então, a gente vai para a página 80, depois a gente volta para 20, depois a gente vai para 50, depois a gente volta para 3, e assim vai, né, construindo ali os caminhos narrativos de uma forma bem errática. Em relação ao leitor, então, da HQ convencional, a gente tem o leitor como intérprete, né? Ele constrói o sentido a partir da relação entre texto e imagem, e da HQ jogo, o leitor como intérprete, mas também como jogador, né? Então, ele vai assumir a agência e decidir caminhos ou cumprir regras. Em relação à experiência temporal, na HQ convencional, a gente tem o tempo narrativo controlado pela diagramação e ritmo de leitura, e na HQ jogo, o tempo ele é atravessado pela lógica do jogo, né, com testes, retornos, recomeços, né, alterando a linearidade da experiência. Em relação aos personagens e agência, na HQ convencional, a gente tem o foco no acompanhamento do personagem construído pelo autor, e na HQ jogo, o leitor pode assumir o papel do protagonista, tornando-se parte ativa das decisões. Em relação às regras e mecânicas, na HQ convencional a gente não tem, né, esse elemento, né, elas não possuem regras explícitas, né, ela vai seguir convenções de leitura, e na HQ jogo a gente vai ter um sistema de regras que se articula com a narrativa, né, e aí pode variar conforme o que o autor ou game designer estabeleceu. Em relação à releitura, na HQ convencional a gente vai ter esse elemento, né, como um prazer estético, análise crítica ou descoberta de detalhes, não é? E essas são as motivações para reler uma obra. Na HQ jogo, já vai ter uma outra questão, que é a rejogabilidade, né? Ela é uma parte intrínseca da HQ jogo, já que as diferentes escolhas levam a diferentes percursos e finais, e isso faz com que, às vezes, você tenha que recomeçar a história e seguir por outros caminhos, né? Então, a rejogabilidade vai ser um elemento aí que vai proporcionar a releitura. E, por fim, a fruição, né, que na HQ normal é estética e narrativa, na HQ jogo é estética, narrativa e lúdica. Agora, pensando na questão da adaptação ou transmedialidade, né, que é a reflexão que eu estou fazendo na minha tese, do que se trata, de fato, essa obra. Então, aqui eu trago algumas citações que até já se repetiram aí nas apresentações anteriores, né? Falando um pouquinho sobre a ideia de adaptação. Então, segundo o Bastan, é possível classificar as definições de adaptação em temas específicos, técnica de tradução, gênero, metalinguagem, fidelidade, embora, inevitavelmente, essas definições tendam a se sobrepor. Para Sanders, Julie Sanders, né, ela traz todos esses termos, né, que aparecem aí quando a gente está abordando adaptação, então, versão, variação, interpretação, continuação, e por aí vai, né, então, são vários termos que às vezes se confundem, se sobrepõem, tudo muito tênue, assim, né, e para Linda Hutton, né, adaptação e repetição, porém repetição sem replicação. Em relação ao termo transmedialidade, né, esse conceito, eu trago essas 3 citações. Então, uma história transmídia desenrola-se através de múltiplas plataformas de mídia, com cada novo texto contribuindo de maneira distinta e valiosa para o todo. É do Henry Jenkins, né, essa citação, e é dele também a próxima, em que ele expande essa ideia, trazendo essa ideia de mundo ficcional expandido, né. Isso é uma publicação que ele fez no blog dele, tá? E para Figueiredo, né, ela fala, então, que uma concepção mais abrangente de transmídia levaria em conta não apenas a presença de uma narrativa articulada e coesa,
mas também a constituição de um universo ficcional sólido e consistente, né? Por isso eu fico entre adaptação e transmedialidade quando eu vou tratar desse objeto na minha tese. Aqui eu trago um quadro comparativo, então, né, entre os dois conceitos, né, com as definições, alguns referenciais teóricos de cada uma delas, né, exemplos, né, que é onde eu queria chegar, então, por exemplo, da transmedialidade, a gente tem o universo Star Wars, né, com filmes, HQs, etc., todos trazendo partes inéditas da narrativa, né, que é o universo expandido que eles chamam. Um ponto central sendo a continuidade e expansão narrativa entre as mídias. E da adaptação, um exemplo seria O Senhor dos Anéis, né, romance para cinema, e o Watchmen HQ para filme, né, em que o foco é a recriação de uma obra em outra mídia. Desse modo, eu trago aqui algumas características, né, da HQ jogo Sherlock Holmes. Então, primeiro, né, ela não é uma adaptação de um conto específico do Conan Doyle. O criador da HQ, ele identifica alguns trechos que fazem referência a determinados contos, tá? Entre eles, A Casa Vazia, O Vale do Medo e O Problema Final, tá? Então, ele remete especificamente em algumas cenas, né, da HQ, a cenas desses contos aí do Conan Doyle, né? E então a história é uma história nova, né? Uma vez que a premissa do gênero policial é o mistério, né? E se a HQ jogo ela tivesse sido adaptada diretamente de algum conto, esse enigma, ou esse assassino, ou esse mistério, né? Eles seriam de conhecimento público, e aí não restaria nada a se desvendar no jogo, né? Então era necessário que o criador compusesse uma história nova. Aqui, já partindo para minhas considerações finais, então, a HQ Jogo, ela situa-se, né, dentro do guarda-chuva que é a ficção interativa, como eu trouxe para vocês. Bom, embora tenha diversas similaridades, né, com uma HQ tradicional, a HQ Jogo, ela também traz várias especificidades, né, como eu mostrei para vocês, e o que a torna um gênero único, assim, né, dentro desse espectro, né. E a HQ Jogo Sherlock Holmes, até onde eu pude analisar, porque eu ainda estou analisando, né, vou fazer a minha qualificação em dezembro agora, então eu acredito que ela pode ser considerada uma transmídia, né, uma vez que ela expande o universo holmesiano e não adapta um conto específico. Essa é a minha hipótese, né, neste quesito. Aqui eu trago as minhas referências, que já também se repetiram aí ao longo de algumas apresentações. E agradeço, deixo meu e-mail, caso alguém queira trocar alguma ideia, e as pessoas que tratam de Sherlock Holmes também, adorei essa coincidência, que não é tão coincidência assim na mesa, né, mas fica então aí estou aberta, né, a trocar ideias com todo mundo. Obrigada, gente. Eu que agradeço, muito bom, os trabalhos maravilhosos. Gente, eu vou ter que abrir outra mesa, mas acho que tenho 10 minutinhos para quem quiser fazer pergunta, para a gente poder fechar a nossa mesa de cá. Que aí eu abro outra sala, não tem problema. Perguntas, comentários? Posso eu, professora, já nem levantei a mão. Vai, Paulo. Na verdade, foi Rafael. Oi, Ou Rafa. foi o Paulo? Foi o Paulo? O Paulo comentou alguma coisa lá. Quer falar, Paulo? Por favor, Paulo, então. Ele falou que ia ficar Em escondido. minha defesa, que só queria dizer que eu não falei nada. Eu deixo para o Rafael. Eu só escrevi um comentário para a Bianca aí a título de retorno. Só dar os parabéns a todos. Tá eu estou bom. quieto, eu ia ficar quieto. Fala, Rafa. Então, vamos lá. Obrigado, Paulo. O comentário do Paulo está aí. Não, eu gostei de todos os trabalhos. Parabéns a todas. E eu acho que essa questão de pensar... Eu não vou abrir a câmera não, porque a minha casa está em obras, está o caos. Então, assim, eu gosto muito desse tema a gente pode pensar adaptação, transposição, aí, né, vários termos, né, porque nós estamos tratando de adaptações aqui, no termo geral, mas eu gosto desse trabalho de pensar que não estamos falando de fidelidade à obra original, à obra-fonte. Eu acho que vocês mostraram isso muito bem, e acho que até dialoga um pouco com o meu objeto de pesquisa no mestrado. A professora Alessandra está saturada de saber disso, que eu trato de uma minissérie televisiva alemã, do Fassbinder, que é Berlim Alexanderplatz, que é baseada num romance,
e a gente vê tem que fazer recortes. E como acho que foi a Helena que falou do refugiado, essa minha obra, Berlim Alexanderplatz, trata do entre-guerras na Alemanha. E tem um filme mais recente, dos anos 2020, que mostra os refugiados na Alemanha. Então, você vê que as perspectivas são diferentes. A obra que eu analiso da transposição é uma minissérie dos anos 80, então é outro contexto. Então, acho que tem que trabalhar com o público-alvo. Eu acho que vocês foram apresentações maravilhosas. Eu adorei a todas. Então, é mais um comentário geral do que qualquer outra pergunta. Adorei a apresentação da Luciana, da Bianca, da Helena, da Sofia, e da professora Alessandra e da Bianca. Adorei todas. Obrigado, mais uma vez. Obrigada, Rafa. Agradecemos. É muito interessante pensar essa questão da fidelidade que você comentou agora, Rafa, que remete exatamente ao que o Pablo falou hoje de manhã, né? Que o que a gente vê numa adaptação é uma leitura, assim, é a interpretação de alguém sobre aquele objeto. Então, assim, a gente nunca vai poder esperar uma fidelidade, porque o que vai me tocar numa obra é diferente daquilo que toca você, por exemplo. Então, se eu for adaptar e você for adaptar o mesmo objeto, a gente vai ter perspectivas diferentes. Assim, a gente vai enxergar algumas cenas, assim, você pode achar uma coisa poética, eu achar outra coisa, não acho essa parte tão poética, eu acho que essa outra aqui é mais interessante. E tudo. Hoje, até um comentário que ele fez, que eu achei super legal, ele comentando da textura da parede que ele achava poética. E eu fiquei, gente, que máximo isso, né? Ele pensando na textura que ele ia usar para um desenho, porque ele achava que se ele ficasse mais granulado, era mais poético do que uma outra textura. Então, você vê que todos os detalhes são pensados de acordo com aquele leitor, né? Assim, eu, de repente, não veria esse granulado como poético. Assim, se ele não tivesse mencionado, talvez eu passasse batida por essa informação. Então, é muito interessante a gente pensar nesses aspectos, assim. Quem mais gostaria de fazer perguntas, comentário? O povo está quieto. Gente, esse grupo aqui, já encontrei com algumas meninas em outros eventos, é um problema. Se deixar, a gente vai falar aqui até 6 horas da tarde. Fala, Melina. Fala, Bianca, desculpa. Não, eu só queria comentar mesmo que a Luciana mostrou, né, a representação no mangá da cena da cachoeira. E aí eu lembrei que também na HQ Jogo também tem a representação, eu busquei para relembrar como era a representação dela, vou mostrar rapidinho aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. É essa aqui, ó. Essa é a representação da China da Cachoeira. Porque eu acho que tá com efeito do Meet que você colocou do fundo, aí tá tudo borrado. Ah, que pena. Tirar, eu acho que tem como ver. Depois eu vou tentar tirar para mostrar, então, para a gente não perder tempo aqui. Professora, seu áudio está mutado. Desculpa, gente. Acontece. Eu só estava me lembrando da questão da Luciana ter falado da morte, né, do Sherlock, que foi uma comoção imensa. O Conan Doyle não aguentava mais o próprio personagem, né? Ele já estava de saco cheio do Sherlock, ele não queria mais escrever sobre Sherlock. Ele queria escrever outras coisas. Acho que agora dá para ver, né? Tirei o efeito. Aham. Então, daí, a última frase aqui é a seguir num próximo livro, né? Ele não desenrola muito, ele só relembra, né? Como se fosse um flashback aqui, mas ele não desenrola essa parte, né? Legal. Rafa? Já que estamos nesse tema do Sherlock, você já viu no filme Esse Louco Me Fascina? Precisam ver. Eles trabalham com o mundo do Sherlock. Eu trabalho muito com o audiovisual do cinema, né? Então vocês já viram que eu estou muito nessa linha. Mas trabalha com o tema do Sherlock Holmes, só que como essa paranoia do Moriarty, né? Então, o filme dos anos 70, talvez, procuram depois, vale a pena. É um personagem nome de novo, Rafa? Vou colocar no chat. Tá. Legal demais. Vamos saber dessa dica aí. Vou esperar você botar no chat aqui. Fala, Luciana. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a todas que apresentaram, eu gostei muito, inclusive seu trabalho, Helena, que rico, viu? Na verdade, muita coisa, inclusive, para um trabalho de PIBIC, um trabalho de pesquisa. Mas assim, eu até nem posso falar muita coisa, porque meu trabalho também de PIBIC, também na minha graduação, também foi uma coisa super extensa também. Eu abracei o mundo inteiro, assim que eu posso abraçar. Quanto ao seu trabalho, Bianca, nossa, é muito interessante essa linha tênue entre a adaptação
e a transmedialidade. É uma coisa que, inclusive, eu fico até pensando, né? Até que ponto é uma adaptação? Apesar de que, né, para mim, tradução intersemiótica e adaptação é a mesma coisa, eu considero como o mesmo conceito, é como se fosse um guarda-chuva mesmo, assim. Transcriação, não, mas transmedialidade, para mim, aí já é outra discussão. Mas eu achei muito legal, assim, o quadro comparativo que você trouxe entre os dois, assim, deu para entender que a sua hipótese de ser transmídia talvez seja uma hipótese boa mesmo, assim, para HQ jogo mesmo. Verdade, Eu vou concordo. na qualificação, eu pretendo tirar um pouco, né, essa névoa, assim, que ainda paira, né, porque eu estou tendendo a dizer que é um fenômeno transmídia, né, mas ainda não estou muito segura, né, então acho que na qualificação eu vou bater o martelo, assim, né, pelas contribuições que eu vou receber. Perfeito. Eu também fiquei chocada com a Helena, assim, se ela está fazendo isso no PIBIC, quero nem ver como é que vai ser, mentira, quero muito ver como é que vai ser mestrado, doutorado daí para frente, viu? Parabéns, Helena. Pode falar, diga. Obrigada. Só agradecer, né? Parabenizar o trabalho de vocês também. Tenho começado aí, né, os meus caminhos, né? Mas foi super bacana, agradecer a oportunidade aqui de participar. E é isso, gostei bastante. E parabéns pelos trabalhos de todas e que a gente continue aí, né? Na caminhada. Gente, como a gente tem uma outra mesa agora, e eu sou responsável por abri-la, eu vou ter que encerrar o nosso bate-papo, mas agradeço imensamente a cada uma pelas apresentações, foi muito rico, e espero encontrá-las em mais eventos, né? E espero artigos aí depois. A gente vai mandar depois as orientações para a confecção dos artigos, e fico na guarda, tá bom? Vamos mudar agora para uma outra mesa, espero que vocês participem de outra também, e amanhã a gente tem, de manhã, um bate-papo sobre vidas secas, né? Com um quarteto fantástico que vai apresentá-la também. Então, um abraço grande e até já em outra mesa, gente.